Então tá aí, mais uma vez pra mim um prazer enorme estar aqui com você, é o podcast ao vivo, podcast live ao vivo, como você queira conhecer aí, tá certo? Mais uma vez é um prazer pra mim estar de algum lugar do Brasil, dessa vez aqui de Goiás, pra todo o Brasil, seja Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. Forte abraço pessoal de Vila Velha e Vitória. Semana que vem a gente vai estar aí fazendo uma bagunça muito legal. Gente, pouquinho de tempo conheci um cara que assim, professor pra mim, um exemplo, um cara político, um cara cidadão, que eu conheci ele de longe, falei, como que esse cara dá conta de fazer tanta coisa e com tamanha perfeição. Eu vou apresentar para vocês, para o nosso público, o Ricardo. Ele que é secretário da cidade de Valparaíso, aqui no estado de Goiás. E aí, depois de marcar 4 da tarde, 5 da tarde, 7 da tarde, 8, 9, 10 e meia, ele conseguiu chegar aqui para falar com a gente. Ricardo, prazer estar com você aqui, cara. Obrigado mesmo por ter recebido esse convite, a gente ter aceito esse convite. Pra gente é um prazer ter você aqui, meu irmão. Como é que você tá? Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, com todos que estamos assistindo aí. Que momento bacana, né? Deu certo, né? Pelo menos foi 4, 5, 6, deu certo. Chegamos aqui, não é 10 da noite, mas estamos. A equipe já foi toda embora, tá só eu, a produção, tá as duas esposas, nós dois aqui, mas a gente vai levar esse papo pra você. Ricardo, eu te conheci um pouquinho, mas muita gente tá assistindo. Quem é o Ricardo? Perfeito. Ricardo é um cara nascido em Brasília, né? Criado por um pai militar, uma mãe dona de casa, né, com origem carioca, né? A gente tem uma raiz muito forte carioca. Meu pai é fluminense, nascido em Campos, no interior. Você falou aí do pessoal do Espírito Santo, bem ali pertinho, né? Tá tudo ali pertinho. Minha mãe é carioca, né, da capital. E essa influência, hoje. Tudo, né? É hoje, assim, não tem jeito. A minha esposa fala que quando a gente vai pra lá, que é o nosso ponto preferido de viagem, né? Eu passo 20 dias lá, já volto carioca também. A gente volta, a gente tem isso. A gente vai pra São Paulo, a gente fala, certo então, mano, que nós vai pro Rio Grande do Sul, tu volta assim, falando, barbaridade. E se pro Rio de Janeiro não tem como, 10 skin carioca, 3 pastéis, para mais de 10 mil pessoas aqui. Ricardo, você é um menino que apanhou na sua adolescência. Filho de militar, dona de casa não erra uma chinelada. Ela pega o chinelo, arremessa e ela acerta. Militarismo ali em cima. E aí você é nascido em Brasília ou veio pra Brasília? Então, assim, na verdade, eu fiquei nesse meio termo. Eu nasci em Brasília, mas fui criado lá, então tem toda essa porque eu fui muito pequeno pro Rio, voltei de novo, porque naquela época era uma época boa pros militares, né? Que os militares eles eram transferidos bastante. Hoje em dia não. Hoje em dia não tem mais essa cultura dentro do exército. É muito difícil, as viagens são até difíceis nas transferências, né? Mas eu peguei essa fase ainda, meu pai viajou bastante, viemos, então assim, tem um pouco desse processo aí todo, né? Mas a nossa história é em Brasília, né? Todo em Brasília, firmamos em Brasília, tanto que houve um momento que meu pai iria ser transferido, mas ele gostou tanto de Brasília que preferiu permanecer. Se beber a água, já era, né? Bebeu água 3 vezes. Cara, Brasília é uma capital impressionante, né? Assim, eu tive a oportunidade, através do meu trabalho, Rony, de conhecer todas as capitais do país. Eu conheço todas. E Brasília é a que mais me encanta. Não é porque eu moro aqui não, gente, mas é porque Brasília tem uma questão, apesar de eu falei que moro aqui porque a gente tem essa questão geográfica que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas pegaram Goiás, abriram um bairro e falou, agora que não é de Goiás, agora que chama Brasília. Tudo mas em volta, no entorno. Tudo aqui é bacana, né? Brasília, ela tem esse charme, ela tem essa intenção. Esse momento que Brasília está vivendo agora de expansão também é muito bacana. É um grande centro hoje, né? Então isso é muito interessante, muito legal. Você falou uma coisa legal, eu que sou de Belo Horizonte, a gente tá aqui em Brasília e é uma coisa que eu fico muito incomodado, porque de cada 10 pessoas, 9 não são de Brasília. Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é muito difícil. Você encontra os adolescentes, os filhos são de Brasília. Mas a galera ali, 30, 35, 40, 45 anos, não, eu sou de fora. Você é brasiliense que fala mesmo? Isso, você nasceu aqui, então você tem se rolar um negócio de consulado, você pode entrar e sair a hora que você quiser. Hora. E o Flávio Dino fala, só entra em Brasília, quem é de Brasília, você pode entrar. Mas vamos direto ao assunto. Aí você chegou em Valparaíso. Sim, aí é interessante essa história. Porque o meu pai, ele sempre gostou muito de chácara, essas coisas. E naquele tempo, na década de 80, né, lá para 83, 84, meu pai comprou uma chácara que, por incrível que pareça, ela foi uma referência de entrada para Valparaíso, porque ela era encostada na BR e nós plantamos uma série de eucaliptos. Eu não sei se você chegou a ver no Parque Ué, que tinha uma fileira de eucaliptos. Verdade. Então, a gente criou uma fileira de eucaliptos também, só que só de um lado da BR. Então, antes de você chegar em Valparaíso, você já estava passando pela nossa chácara.
né? Então é coisa de 1 quilômetro de distância da nossa chácara para a cidade. Cara, que show. Então nós morávamos em Brasília, mas nossa vida toda era em Valparaíso, porque comércio era lá, escola era lá, tudo era em Valparaíso. Só que isso, como eu te falei, em 80, né? Que não tinha praticamente nada, era cerrado aquilo. Hoje você chega em Valparaíso, é uma cidade enorme, mas naquela época era cerrado mesmo. Né? E basicamente só tinha etapa A, algumas casas na BR, né? E algumas casas na etapa B. O resto era tudo cerrado. O resto era tudo do seu pai. Deixa eu traduzir pra vocês, gente. Quem tem chácara na entrada da cidade é a família mais rica. Entendeu? Não tem. Pra plantar eucalipto na BR, não. Isso aí é de família rica. Você vem da onde, Ricardo? De uma infância humilde? Você foi tranquilo? Seu pai segurou as ondas? Já passou dificuldade? Não passou? Como é que é? Não, então, meus pais, eu acho que como grande parte dos pais aí, viveram uma dificuldade enorme. Só que o meu pai, como militar, ele teve uma vida razoável, né? Apesar de não ser oficial, mas naquela época, já saindo de uma ditadura, né? É bom lembrar disso, né? Década de 60, 70 ali, a gente estava ainda no período, né? Eu não lembro. Assim, então a gente estava naquele período ainda. Mas 80, não era uma família rica, mas era uma família estruturada, né? A gente não vivia mal. Mas tinha lá suas dificuldades, né? A minha mãe, como eu falei, dona de casa, cuidando de filhos, o pai trabalhando fora o tempo todo, então tinha essa dificuldade. Então, você é filho único, tem irmão? Como é que é? Não, nós somos 3. Nós éramos 4, nós tivemos uma irmã que faleceu, né? De lúpus, e naquela época lúpus matava, né? Hoje já não mata, tem tratamento, tem acompanhamento. Mas tudo naquela época era bem diferente, né? E hoje você é o mais jovem, o mais velho? Não, eu sou do meio. Eu sou do meio. Aí moramos um tempo no setor militar, moramos um tempo na Asa Sul. E quando meu pai teve a oportunidade de comprar essa chácara, nós nos mudamos para a chácara e de lá ficamos e constituímos. Só para traduzir, o militar morar na área militar é porque é chefe, entendeu? E Asa Sul é a parte mais nobre de Brasília. Mas vamos seguir com o podcast aqui, vai. Caso a gente sabe que você tem uma vida ali política como assessor no parlamento, dentro do Congresso, Senado. Você sabe aqueles corredores ali. Conheço. Quando você vê aquela reportagem na televisão, você fala, eu sei o que tem atrás daquela porta. Conheço. Quando o cara entra numa porta, você fala, eu sei o que ele foi fazer ali. Sim. Foi quantos anos essa experiência? Eu tô te perguntando isso até com admiração, porque hoje eu vim para Brasília para descobrir o que é cada porta daquela. De repente, me falaram, ó, Ricardo, onde você tá pensando em achar, ele já transitou assim. Como que foi essa vida, essa experiência, cara? Então, assim, antes da gente chegar no Congresso, né, eu trabalhei por 12 anos na liderança do PDT na Câmara, e foi um dos melhores momentos da minha vida, onde eu conheci várias pessoas bacanas, legais. Mas, assim, é interessante saber como que eu cheguei lá, porque eu entrei na vida política pelo movimento estudantil, que hoje é até uma coisa muito difícil, né, Rony? Assim, é muito difícil, né, de acontecer. E aí eu tive a oportunidade de estudar na UNB, que é a Universidade de Brasília, e lá através da Faculdade de Educação, eu comecei a militar no PDT e também no movimento estudantil. Isso foi paralelo. Até porque eu estudava em colégio militar, olha só. Eu fui estudante de colégio militar, eu estudei no Colégio Militar de Brasília. Então, para mim foi uma ruptura muito grande, porque existe toda uma dinâmica educacional no colégio militar, né? E eu estudei desde o ensino primário até o ensino médio. Então, filho de militar, estudou em colégio militar. Então, a cabeça é muito disciplinada nesse aspecto, né? Então, quando a gente vai saber daqui a pouco. Tem uma convidada ali, vocês vão saber se ele é realmente um cara disciplinado, mas continua. E aí, quando eu entrei na UNB, foi assim, uma ruptura na minha vida, Rony, porque quando eu vivia um espaço altamente disciplinado, engessado no sentido das regras, né? Você não tinha muita opção de você ali fazer drible na regra. E aí de repente vai pra faculdade. Não é faculdade, é o UNB. Então, todo mundo pelado, droga pra caramba, bebia, ninguém estudava. Só segundo, de terça a sexta era feriado. Não, a UNB é um outro mundo, completamente diferente, é um mundo muito diverso, né? Então eu me apaixonei por aquilo. Eu não sabia que aquilo existia. Ele falou, gente, agora eu descobri o mundo. Agora eu vi. Tem um pastor em Belo Horizonte da minha igreja, sou da Batista da Lagoinha, ele é conhecido no Brasil inteiro, pastor Lucim. E ele fala o seguinte: ser crente evangélico é fácil.
Eu quero ver você, evangélico, encarar 4, 5 anos de uma universidade e sair de lá crente, porque é outro mundo. Não. Então é isso aí que você tá falando. É isso e mais, cara. Que loucura. Assim, a UNB é o mundo, irmão. Assim, começa a ser o mundo pela própria estrutura física, né? Que assim, as faculdades em cada polo, tudo longe, porque é muito grande a UNB, as festas, e eu sou muito de farra, gente, eu gosto muito de festa, de tal. E o momento foi o seguinte, quando nós entramos na universidade, o DCE, que era o Diretório Central dos Estudantes, estava fechado há 8 anos, cara. O DCE da UNB, fechado. Você olhou e falou, vou abrir isso aí. Não só eu, a gente juntou uns malucos lá, né? Vamos abrir esse negócio aí agora. Tinha uns malucos e a gente abriu, cara. A gente reativou o DCE da UNB. E ali que eu comecei a entender o que era o movimento de estudante, o que era o movimento partidário, que eu não tinha conhecimento. Sendo bem sincero, eu não sabia. Porque na escola, a minha vida, em casa, não era muito conversado sobre isso. Apesar do meu pai ser muito político, mas não era um tema que era muito discutido. Né? Então, aí eu fui aprendendo, eu fui vendo que o negócio era bom, era legal. Opa. E detalhe, no colégio militar, eu sempre fui representante de sala, eu sempre era orador. Era o CDF, né? é que é menino chato. Não era o CDF. Quem quer ser não. orador? Ninguém quer ser. O Ricardo fala, eu, professor. O pessoal me escolhia, Rony, tu acredita, Tá vendo? cara? Desde pequenininho, o povo ovacionava. Não. Vai. Ele não queria, mas o povo vai, cara. Não, Você. aí a coisa ia acontecendo. Então, na universidade, eu caí nessa pilha. Gente, vamos Quando fazer assustou. festa, vamos fazer coisa, vamos reunir a galera e tal. E aí, Aí você descobriu, eu sou político. por aí. Cara, fazer festa, reunir a galera. Não, e engraçado que eu era o cara da festa. E hoje eu me vejo como secretário de cultura, eu vejo, gente, não é possível. Meu Deus do céu. Não era, já tinha uma coisa lá. E aí o começo foi aí, o bichinho te picou aí quando você assustou, ou uma fase, você tava lá dentro do Congresso. Não, irmão, já tava lá dentro. Então alguém polêmico que você conheceu lá? Ah, cara, eu conheci. Bolsonaro? Não, ué. Sarney? Não, eu vou falar duas coisas. Eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lupe, que é o presidente do partido. Eu era assessor direto dele, juntamente com Manuel Dias, que é o presidente da fundação. Eu acho que você deve conhecer os dois. Eu já almocei com a Dilma, cara, com Lula. Aécio Neves, a gente já teve Nossa, almoço. Não, teve um lance engraçado. Aí, é isso que é legal. Teve um lance É engraçado. aí que o Dino manda para os meninos. Não, vai lá. Assim, eles estavam tendo um debate muito polêmico, eu não lembro agora qual que era, mas era uma coisa muito polêmica. E tava uma polarização, cara, e naquela época o PSDB era muito forte, né? O Aécio, inclusive, direcionava as coisas, eu sei que você é de Minas, então... Futuro governador, hein? Próximo aí, de novo, hein? Tô dando o spoiler. E aí aquela discussão com o pessoal da bancada do PT, do PSDB, aquela briga toda tal, e a gente no meio daquilo tudo. E à noite eu fui acompanhar o Lupe num jantar, e aí eu vi durante o dia aquela galera discutindo, brigando, aparecendo na televisão, e à noite todo mundo tomando champanhe, se abraçando, rindo, rindo, falando de meu futebol. amigo, as esposas, você descobre que um é padrinho de casamento do Rapaz, eu fiquei outro. olhando aquilo, porque foi assim, me chama Você tomou um atenção, choque. porque foi uma das primeiras vezes que eu vi, porque era um debate muito intenso, né? Foi engraçado, mas foi uma porrada. Você falou, eu opa, olhei agora assim, eu tô mas peraí, entendendo mas isso aí. aquele cara lá É. tava xingando o outro, e os dois quase se batendo, apareceu na Globo, apareceu não sei o quê, e estão tomando champanhe juntos. Você falou, aqui É, que eu amo, aqui que eu quero descobrir o negócio. Só contando um negócio rapidinho, eu tive uma experiência com a Dilma, foi uma coisa muito louca. A gente estava em Belo Horizonte, era a campanha dela presidencial. E meu sonho era conhecer o Duda Mendonça. Eu sou marqueteiro e até então ter o Duda, pô, é um exemplo. O cara que pegou metalúrgico depois de 4 derrotas e transformou o cara. E aí o meu coordenador, até o deputado federal Gilberto Abramo, PRB, republicanos, ele falou, Rony, você vai ter 5 minutos com o Duda pra você conversar com ele. Eu falei, não, que legal, aonde? Ele falou, dentro do elevador. Ele vai pegar, a gente tem um espaço lá, ele vai pegar o desce, você vai subir e descer com ele, que ele tem um material, e aí você aproveita, conversa, tira foto, etc e tal. E aí quando eu entrei no elevador, aí tava ele e a Dilma tava do lado. E ela super fria, assim, ela fez assim, não, e continuou baixando. E aí eu não sei se eu tremia por causa do Duda ou se por causa dela. Mas se você não tem a oportunidade de pegar o elevador com a Dilma, eu peguei o elevador com a Dilma. E aí depois disso, cara, você desenvolveu, ficou quantos anos lá? Isso, aí fiquei 12 anos assessorando o PDT na liderança, né, juntamente na fundação também, eu tive essas duas frentes, né, auxiliei ali a bancada durante um bom tempo.
E ali se consolidou um pouco essa minha trajetória política, né? Porque, como você bem falou, eu sempre passeei pelos bastidores, né? Eu era um assessor, de fato, né? Até o momento em que eu vi a possibilidade de começar a usar tudo isso que eu estava aprendendo, que eu gostava de fazer na minha cidade. Né? Porque Valparaíso era uma cidade que estava em formação, né? Não é como está hoje, depois de quase 20 anos. Mas eu senti essa necessidade, virei e falei assim, Lupe, eu quero ir para o município, eu quero tentar alguma coisa lá. Até mesmo porque eu já participava do processo político da cidade, né, pelos bastidores. Então a gente já tinha elegido prefeitos, prefeitas, né, já tínhamos ganhado a eleição e perdido a eleição, né, porque da mesma forma que a gente ganha, a gente perde. Ruim, né? Não, e não tem jeito, a política é isso, é o jogo do ganha e perde, né, ganha e perde. E aí eu senti a necessidade, de fato, de ir para Valparaíso, que eu acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida e uma das mais importantes da minha vida também, porque tudo o que eu tenho hoje, que eu sou hoje, é fruto dessa decisão. E se você fosse resumir em 1 minuto e 10 segundos, trajetória em Valparaíso, aí chegou e falou, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que Valparaíso. E aí? Na verdade, eu já estava lá, né, assim, não teve... Politicamente. eu já morava, já tinha tudo, mas politicamente eu precisava tomar essa posição. E foi quando eu dei um susto, né, porque eu falei, não, eu tenho que chegar chegando. Na verdade, eu tinha que sair dos bastidores e chegar chegando, né, porque a classe política já me conhecia. Eu não era desconhecido da classe política, mas a população em si não, né? Então assim, não adianta você ser só conhecido por um grupinho, né? Então eu precisava Foi quando eu lancei o meu nome como candidato a prefeito. E foi na tora, Rony. Você prefeito dessa bagaça aí? Foi. Assim, até porque eu já conhecia todas as figuras, eu já tinha participado de 3, 4 eleições anteriormente a esse período. Nós estamos falando aí de 12 anos atrás. Né? A cidade tem 28 anos, né? Zerado. Só na gestão eu tô há 8, na atual gestão, onde nós somos parceiros com o prefeito Pablo, né? E todo o grupo do governo. Então, assim, era tudo muito recente, né? E aí eu levei muito da experiência que eu tive no Congresso, né? Na Câmara dos Deputados. Que aí foi essa questão de ter formado a TV do partido, de ter a comunicação. Já tinha o caminho, né? Eu adoro ver o prefeito quando chega em Brasília, que ele fala, e agora, o que eu faço? Porque eles acham que tem um guichê que chega em Brasília e fala, eu vim buscar isso aqui e pega. Eu adoro ver o prefeito sair do Congresso, aí tem que subir lá no Ministério da Saúde, aí depois ele tem que vir para o anexo 12, o cara assim, gente, é uma maratona. E para quem entende dessa área, quem visitou ali, o caminho é mais curto. Às vezes você fica imaginando, deve ser isso. Não, tem uma forma aqui, e aí lançou o nome prefeito, teve quantos votos, teve sucesso com o placar, o que foi? E o que aconteceu? Eu usei dessa estratégia para poder divulgar o meu nome, né? E só que, como eu te falei, a classe política já me conhecia, então eu comecei a dialogar com lideranças políticas que naquela época estavam à frente do processo. E uma delas foi o atual prefeito, o prefeito Pablo, e é engraçado porque nós já éramos amigos, né? Nós já tínhamos uma relação. O Pablo, ele foi vereador 2 vezes, então eu acompanhei o primeiro mandato dele, inclusive nós éramos do mesmo partido, né? Então já tinha uma aproximação. Então o fato de já ter sido, de já ter essa aproximação ajudou demais essa aliança que foi formada. No momento que eu identifiquei que era difícil, porque a questão, Rony, não é só você lançar um nome, é você criar um grupo político ao teu lado que te dê força para você se manter. Porque na hora todo mundo, não, o rapaz tem uma ideia bacana, o cara é legal. O caldo engrossa. Mas na hora que o caldo engrossa, que você vê o curso de um processo, o curso de uma campanha, você sustentar os aliados que você tem, é difícil. E aí as próprias pessoas que te impulsionam começam a te abandonar. Né? Então, briga na escola, vamos bater, vai todo mundo. Chega na hora que vai ver que é porrada. Meu pai tá ali que é porrada. Vai tocar o sinal. Ricardo, é isso aí, o Ricardo tá lá sozinho. E eu tava sozinho. Então, antes disso acontecer, eu já preparei aquele pequeno grupo que eu tinha. Pra você ter ideia, cara, em 8 meses de campanha eu já estava pontuando em pesquisas, para você ter ideia, assim. Eu acho que era um pouco aquela novidade, as pessoas queriam ver algum discurso, alguma coisa diferente, mas eu não tinha condições de dar continuidade. Foi quando eu optei em fazer essa aliança, né? Aí consultei os meus dirigentes estaduais, os nacionais, o partido,
E aí tomamos essa decisão juntos e caminhamos, que foi uma decisão acertada, né? Participamos da primeira gestão, uma gestão que ganhou, né? E ainda tivemos uma reeleição nesse meio. Total. Ricardo, uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei feliz pra caramba em saber, nesses 2 mandatos, hoje você é secretário, vai falar um pouco da gente, mas você é muito ligado a essa área de comunicação, de mídia, de marketing, dessa coisa, você cuidou de parte da prefeitura, cuidou do prefeito. Como que é isso aí, cara? Então, Como você vê a mídia política no passado e a de hoje? nossa, mudou demais. Pra demais. melhor ou pra pior? Pra melhor, sempre pra melhor. Eu acho que o pior é que os políticos ainda não se alertaram a isso, né? Assim, é sempre bom. Hoje é indiscutível a questão da comunicação. E você, como jornalista, sabe, Rony, coisa de 10, 15 anos atrás, a comunicação não era tratada também como é tratada hoje. Para vocês terem ideia, até o formato do YouTube, que todo mundo usa no YouTube, hoje é completamente diferente de 10 anos atrás. Né? Então, e eu tive a oportunidade de participar. Isso é uma coisa bacana, que o partido, o PDT, ele sempre teve isso devido ao Brizola, né? O Brizola, assim, apesar de ser um homem de idade, mas ele gostava muito dessas inovações, das coisas novas. E o PDT foi um dos primeiros partidos a querer entrar na internet, na comunicação virtual, no YouTube, no Facebook. E eu estava lá nesse momento. Então eu ajudei a montar o estúdio do PDT. A gente iniciou essa conversa com marqueteiros, com toda uma galera de comunicação. Criamos o primeiro site, porque o PDT foi o primeiro partido político do país a ter site. Show, não tinha. Né? Não tinha. Porque naquela época eu acho que era internet de escada ainda, ninguém nem tinha. Fazia barulhinho. Tal. Entendeu? Tinha que entrar depois de meia-noite, lá ponto de telefone ali. Então a gente criou tudo isso. Cara, eu vejo hoje os seus equipamentos aqui. Naquela época, a gente fazia uma transmissão como essa pelo YouTube com uma câmera de mão, assim, passando fita crepe, né? Aí logava no YouTube. Hoje em dia, Hoje tá no celular, você cara. já tá ao vivo pro mundo inteiro e boa. Não, mudou demais. E assim, eu não estamos falando de tecnologia dos pais da gente, dos avós da gente. É tecnologia de ontem que a gente viveu, né? Isso aí, a gente viveu. Mudou muito, Rony. E assim, Tem aquele político que fala assim, eu tô gostando disso tudo aí, mas ano que vem vou bater de porta em porta, eu não vou investir nessa coisa do tráfego, do digital, meu negócio é olho no olho. Você acha que ele vai dar conta de andar igual a gente andava antigamente, cara? Ah, não. Ele vai perder feio pro cara que vai botar o tráfego em cima? Perde. E assim, hoje todos têm que entender que o momento é o virtual. Até porque as pessoas não têm tempo. Inclusive, hoje, como é que você vai bater de porta em porta se a pessoa está trabalhando o dia inteiro? Entendeu? E ela tá conectada no ônibus com um fonezinho. E o detalhe, hoje o fonezinho não é nem de fio mais, né, cara? É só... Ninguém vê, você tá achando que o cara tá dormindo. O cara tá até encostado assim. O cara tá fazendo uma faculdade, em 2 anos de ônibus, ele faz uma faculdade ali, perto superior. Não, mudou muito. Então assim, claro, eu não tô desmerecendo porta a porta. Claro, é importante. Corpo a porta. Mas é uma ferramenta que te dá muito mais tempo, né? De trabalho, de ganho. As pessoas estão no celular, não tem jeito. Rony, não tem jeito, as pessoas estão no celular. E a parte ruim, Ricardo? Fake news, o Ricardo é candidato, deixa eu inventar um negócio aqui pra discerninar isso aí. Cara, por exemplo, eu dou um treinamento de marketing. E aí, no início do meu treinamento, o que eu faço? Eu antes do treinamento, eu descubro as pessoas que estão lá, através das suas inscrições, e escolho um nome aleatório, Ricardo. E aí eu peço minha produção para fazer uma pegadinha. No início, a primeira... Gente, bom dia, boa tarde. Rony, vamos começar o treinamento. Gente, olha o que saiu essa madrugada. E aí eu pego a foto de um dos participantes e monto uma capa de jornal com uma notícia bem escrota, bem pesada, tipo assim, o fulano de tal foi preso essa madrugada com uma menina, uma criança de 12 anos em motel no interior de Goiás. Todo mundo passa mal, porque o cara nunca passou na realidade dele, que é tão simples fazer aquilo ali. E a gente explica o seguinte, uma notícia dessa, notícia ruim, o brasileiro adora isso. E em menos de 24 horas vai disseminando na cidade inteira. Você vai se justificar? Vai, mas vai demorar muito mais e você vai ficar marcado. E a parte fake news, como é que você encara isso? Ou você está do lado do prefeito, você tem os deputados, como é que é? Como é que... Fica todo mundo doido. Porque tem cara também que fala assim, deixa, todo mundo sabe que é mentira. Eu falo, cara, cuidado. Você, cara. Pois é, você tá falando com um cara que já enfrentou isso. Sério. Eu, com uma semana que nós ganhamos a eleição, com uma semana que eu tomei posse no cargo,
que eu estou hoje como secretário de Cultura e Esporte, eu sofri uma fake news. E assim, claro que o meu entendimento hoje é diferente e, cara, eu falo isso numa boa, porque, primeiro, é uma realidade. Então, assim, a gente tem que saber encarar a realidade de uma forma em que você possa superar aquilo de uma maneira construtiva, de uma maneira real para você. Porque eu sofri uma fake news por uma questão de oposição política, como você falou. Não foi a questão de estar num hotel com a menina, foi... Mas eu não contemplei uma pessoa, a pessoa ficou descontente comigo e criou uma mentira na cidade. Com uma semana, e uma mentira pesada, me envolvendo de várias situações. Naquela época, eu entrei em desespero, né, cara? Assim, até porque eu não tenho a estrutura e a cabeça que eu tenho hoje. Mas eu tive um posicionamento assim, eu sei quem eu sou, eu sei do meu trabalho, já tive a preocupação de desconstruir, e assim, eu já tinha uma reputação na cidade, e a pessoa ela foi em cima de uma coisa que não colava com a minha imagem, com a minha história. Até quem via falava, não. Então assim, era como se pegasse uma lama e jogasse em mim, a lama só escorreu, né? Então assim, é impossível lidar com impedir que ocorra fake news, é impossível. Até porque antigamente, quando não tinha internet, tinha mentira do mesmo jeito. Mesma coisa. Né? Ela não tinha velocidade de propagação. propagação. A propagação é diferente, mas a mentira sempre existiu. Então assim, eu acho que hoje, qual que é o papel da figura pública? É ter o entendimento da seriedade do trabalho que ele faz. Né? Assim, e não perder as oportunidades. Concordo com você. Surgiu a fake news, tem condições de desmentir, tem condições de fazer uma nota, tem condições de mostrar a verdade? Faça. Mas é impossível você combater hoje, ainda mais para a figura pública. É impossível. Não sei se o Ricardo concorda com isso, mas diga para quem tá me assistindo em casa, como marqueteiro, eu vejo muito político assim, a nota tem que ser feita. A justificativa tem que ser feita, independente da propagação. Porque a pessoa que realmente se importa com você negativamente ou positivamente, peraí, falaram isso do Ricardo, deixa eu ir no Facebook dele. E aí chega lá, não tem nada, pô, então isso é verdade. Não, eu fui lá, não, o cara tá explicando que não tem nada a ver, pronto. Agora o que eu não concordo e falo pros meus gente, pelo amor de Deus, para de discutir com a pessoa que criou. Eu vejo prefeitos, eu vejo vereadores, inclusive de cidade vizinha da sua, o vereador vai lá na tribuna. Eu queria dizer que o jornalista do jornal tal fez isso. Você se dando igual. É mentira. Aí ele dá o nome do jornal, aí o cara ganha seguidor em cima dele. Rolou fake news, faça a sua justificativa e ponto. Não vai discutir, não vai debater. Pronto, acabou. E principalmente não vai pra tribuna pra falar, olha, o jornalista tal fez isso, do jornal tal. Você só tá aumentando a audiência disso daí. Tá, mudando de pau pra... É pau pra gato que fala? Eu não sei, eu tô muito... Entendeu? Aí estava no meio dessa confusão toda. Ela já tinha chegado, chegou durante ou chegou depois? Nossa psicóloga, é Tati? Thaís. Thaís. É porque é tudo com T. Tati, Thaís, Tainara. Como é que foi, cara? Porque a gente sabe que ela tem um grande papel na sua vida. Tem. O Pablo me falou que foi depois dela que esse cabelo ficou mais liso, o óculos ficou mais centrado. Que você era um mais cara fortinho. Ficou meio largado, assim. Falou, não, ela chegou e... Como é que foi? Não, inclusive, o casamento, família? Várias vezes a Thaís, inclusive, me orientou, né? Assim, surgiram oportunidades de terem fake news, aí eu entro na pilha, né? Aquela coisa, não, ela calma, tu vai responder. Teve um episódio interessante. Enquanto secretário de esporte, eu sempre priorizei estrutura, né? Esporte é estrutura, não tem jeito. Aí depois a gente toca no campo da secretaria, mas só para você entender. E aí eu fiz um processo de licitação que fiz o processo para compra de 2 tabelas oficiais de basquete, padrão NBA. Que é que você pintura. Aquela que pintura, faz tal, amortecedor, tal. E um jogo dessa de tabela custa quase 80 mil reais. Quase 80 mil. Deixa eu te cortar. Você da produção sabe o que é uma tabela de basquete? É porque ela estudou no colégio mais chique da cidade dela. Eu fico confrontando pra ver se realmente ela teve essa experiência. Parabéns. Ô, gente, tabela, lá no jogo de basquete tem aquele negócio lá com a cestinha. É a cesta. Só que tem um aparato ali em volta. Não, é coisa bacana, é coisa profissional mesmo. Se você deixar enterrado em NBA, você vai ver o tipo de tabela que eu quero comprar. É isso aí. E aí o que acontece? E aí, claro que o processo de licitação é público, né? E aí foi um jornalista, um blogueiro da cidade questionar, né? Porque
a prefeitura vai comprar uma tabela de 80 mil, isso é um absurdo, sendo que Faltando entrou, China. não, entrou no Mercado Livre, tem tabela de basquete de 2.500, entendeu? Tal. Pegar a cabeça. Não, e aí beleza. E aí aquela coisa, o cara fez uma mídia naquilo, cara, uma tempestade na caneca, tal. E aí eu fiquei puto e a Thaís ficou me segurando, não, você vai responder assim. E aí eu fiz um vídeo. Rapaz, eu tava tão bem orientado pela minha psicóloga personal. Psicóloga personal, coach, tudo. E aí, o interessante é que eu fiz um vídeo, aí o vídeo já desconstruiu tudo, eu expliquei, aí a galera do basquete, é isso aí, finalmente vão comprar uma tabela pra alguém que tá olhando por nós, tal. E resumindo a história, aí o blogueiro virou pra mim, poxa, Ricardo, você foi o único político que me rebateu e me rebateu com argumento. E hoje nós somos amigos, que é o Denis Bento. Eu já ia falar, o pessoal do basquete podia bater nele hoje. Se vocês não baterem, vai lá e bate, não dá tempo ainda. E aí, Denis Bento, procura ele aí, ó, caçar pra ele. Joga ele na cesta. Não, hoje mas e aí, as tabelas chegaram, não chegaram? Como é que então, foi? não, hoje eu estou reformando o ginásio para as tabelas chegarem. Mega reforma, eu vi os vídeos aí, muito acompanhou. top. Muito show. O Ricardo é um artista, né? Ele na frente de uma câmera, ele desembola aquela coisa. Aí virou secretário. Mas depois que virou secretário, todo mundo acha, não, virou secretário. Agora o cara manda, é amigo do prefeito, tem dinheiro. O que é parte dos problemas? Essa pasta sua, a gente sabe que é uma coisa que eu falo por autoridade, porque a gente faz assessoria. Eu acho que esporte, cultura, é onde o prefeito, independente, estou falando de qualquer lugar, é onde a prefeitura, o governo, menos investe. É onde a população não aceita o investimento de 80 mil, que fala, mas esses 80 mil podia ser uma viatura, podia ser remédio no hospital, e por falta de informação as pessoas, eu particularmente, eu falo firmemente, eu acho que o esporte é a base para desafogar muita coisa. Sim. Se o esporte for muito bem investido na cidade, você tem menos pessoas num posto de saúde, com doença, etc e tal. Se o esporte for estruturado, é menos adolescente em boca de fumo, dando trabalho para a polícia, etc e tal. Mas a gente acompanha, vamos chamar o pessoal do Prado, do secretário de esporte, Guil tá lá agora, Padre Paraíso, a gente acompanhou tudo lá, e a gente vê essa dificuldade. Eles acham que esporte dei 2 times, jogo de camisa, 2 bolas e uma rede, pronto, é o esporte. Essa parte, né, cara? Como é que é? Cara, ele chega a suspirar e a esposa dele faz assim. Não, é porque você foi justamente no problema. Mas eu quero começar assim numa coisa bem interessante. Vamos pegar assim, a gente saiu de uma pandemia e você foi ao médico, tá naquela depressão, aquela coisa toda tal. Aí você chega no médico, o médico fala pra você, meu filho, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer alguma coisa na tua vida e tal. Então assim, o esporte, ele é algo que está dentro da gente, dentro da nossa sociedade. Só que infelizmente as pessoas, elas não entendem a importância. Nós somos uma geração que a gente tinha jogos escolares, né, cara? Disputa entre escolas e tal. Hoje, para você ter educação física na escola é um sacrifício. Se tiver TikTok. É, aquela coisa, né? Aí tinha futebol, vôlei, basquete, handball, corrida. Os professores desciam o campeonato, parava a escola toda. Então, assim, o meu maior desafio enquanto secretário de esporte e de cultura é o seguinte: ou a ambulância quebrada é consertada, ou você compra 50 bolas. Entendeu? Porque é o seguinte, as pessoas acham que esporte é barato. E esporte não é barato, esporte é caro. As pessoas acham que cultura é barata. Não, cultura é caro. É dar um violão. Você consumir cultura é caro. Né? Você vê a defasagem cultural do Brasil hoje comparado. Não vamos longe não, cara. A Argentina. Vamos do lado aqui. De um país que economicamente é menor que a gente. População é menor que a gente, território é menor que a gente, mas culturalmente falando é muito mais avançado que a gente. Né? Não vamos falar de Europa, países da Europa, vamos falar Chile, né? Argentina, Chile, Uruguai, que é do tamanho de Alagoas, é pequenininho, né? Investe. Então assim, a minha esposa pagou R$1.000 no ingresso do Lucas Neto. Dia 8 agora em Brasília. Ela investiu bem na cultura, que ela falou, é o lado lúdico das crianças. R$900 cada ingresso. Ela comprou, eu quase infartei. Mas o que acontece? Hoje até o consumo cultural é diferente. Agora o Lucas Neto... Cara, quer ver eu matar esse argumento pra gente ver na nossa época como que a coisa tem se transformado? Eu tenho certeza que você, alguém da tua família, tinha uma coleção de LP coloridinho da Chapeuzinho Vermelho, das fadinhas e tal. Hoje o consumo é diferente.
O Lucas Neto de hoje é aquele LP que eu e você tinha do Balão Mágico guardado. Trem da Alegria. Trem da Alegria é diferente. Não é velho, que pesquisou isso, não tem nada a ver não. O consumo cultural, a produção cultural, ela acompanha o desenvolvimento da civilização. Entendeu? Então, esse momento tecnológico, da inovação, do conteúdo, a questão da qualidade de conteúdo, ela também é uma construção social. Ela fala em Lucas Neto. Né? Já apareceu ali, ó. Chegando aí, ó. Então assim, não é o porquê gastou R$1.000 no Lucas Neto. É porque naquela época, um LP, se você fosse trazer... tinha que trabalhar os 30 dias para comprar aquele... Quanto que era uma vitrola? Era muita grana. Né? Eu lembro que o meu pai... Cara, impressionante, me dê essa lembrança agora. Viu? A gente resgata a lembrança. O meu pai fez uma economia de quase um ano para comprar aquele 3 em 1. Lembra? A MFM, tape deck e o fono. Chamava fono. São contextos, né? São contextos. Então eu vou te fazer um pedido, sugerir. Próximo evento de Valparaíso, traga Lucas Neto, por favor, aberto ao público, que eu estarei Fica de graça. Duas crianças e eu. Eu tô mais ansioso porque foi tão caro. Eu tô aprendendo as músicas do Lucas Neto, pedindo ao nosso amigo Cris pra fazer as camisas, porque eu vou me vestir de Lucas Neto. Vai botar um chapéu. Eu comprei a primeira cadeira, eu vou parar aqui, porque eu falei, cara, eu vou fazer valer cada centavo desses R$1.800. Você vai ver, eu vou te mandar os vídeos que tá lá. E aí, a Tati tava no meio disso. Aí a Thaís. A Gente, me Thaís, perdoa, Tati. Thaís. É porque é muito nome aqui, ela vai brigar, porque ela tá aqui do lado. Eu olho pra câmera porque ela tá assistindo isso, mas ela tá aqui do lado. Hoje ela tá junto, ela participa ativamente. Ela é uma pessoa vista na cidade. É minha coach, cara. E como é que é, como marido, agora ninguém desligou a câmera, como é que é ter uma esposa psicóloga em casa? Que deve ser um saco. Tipo, quando a pessoa não entende, ela não pode dar palpite, mas psicólogo entende de tudo, cara. Às vezes você dorme mal, aí você fala, nossa, eu dormi mal. Fala, não, você não dormiu mal, você tá preocupado com tal coisa por causa disso. Aí você fala uma palavra errada com o filho, ela fala, não, porque ontem você teve um trauma lá. É um negócio muito... Eu passei por isso nos primeiros anos do meu relacionamento, eu passei por... Aí você virou psicólogo também? Não é que eu virei, eu aprendi a lidar com a situação, entendeu? Porque eu fui testado, passei por teorias. É normal, cara, eu passei por tudo isso, mas eu acho que nesse aspecto, o relacionamento e o amor também falou alto também, sabe? Que lindo. Falou uma Viu, coisa... amor? Viu? A minha gestora pública era chefe de gabinete do prefeito que eu mais odiava. Eu brigava tanto com o prefeito que eu falei, eu vou te destruir tanto que eu vou pegar sua chefe de gabinete. Casei, né, amor? Beijo pra Flávia que tá aí, ó, firme e forte. E ela queria fazer psicologia. Mas não é porque ela tá aqui, mas aí hoje tá de boa. Quantos anos de casado? A gente tá junto há quase 5 anos, nos casamos recentemente mesmo, né, assim. Hoje a gente não se conhecia, irmão. Pensa na festa do cara mais rico de Valparaíso e a psicóloga milionária. Você olha pra ela, você vê que ela vem de família. Ela não é uma menina vida de periferia, não. Não. Aquele sapatinho, aquela cruzada, tem uma elegância ali, isso vem de berço, não é? Eu aprendi ali. Não. E aí, junto no total, quanto tempo? 5 anos. Tem filhos já? Vai ter filhos? Tenho como é que 2 filhos. Quais idades? Temos o Gustavo e a Giovana, né? A Giovana com 12 e o Gustavo com 4. Nosso sonho, né? A Daniela com 12. Qual deles xinga palavrão? Porque eu fiquei sabendo que você estraga. Tipo eu. A Giovana é uma lorde, né? A Giovana... Comigo, por que é assim? Nós somos machistas. Você é machista, porque agora a gente tá no país do mimimi. Olha lá o machismo. Já, mas uma coisa que eu tava analisando com a minha esposa, psicóloga, preste atenção. O machismo tá enterrado na gente assim. Por que pro menininho a gente dá um carrinho, uma arminha, e pra menino uma panelinha e uma vassourinha? E uma boneca? Não é? O menino... Foi um taxista que me explicou. Ele falou assim, Rony, se você reparar, se é um menino de 2 anos, ele brinca com o carro assim, ele consegue fazer na cabeça dele a troca de marcha. Porque ele tá sempre... Tá ali no processo. Cara, já tá dirigindo desde cedo. Mas você acha que essa sociedade nossa, como secretário, você encara muito mimimi? Isso é machismo, você não pode, você investiu mais pra mulher ou investiu mais pro homem. Como é que tá isso aí? Nossa. Prepara que eu vou entrar na polêmica, tô te deixando à vontade. Agora eu vou começar a descascar. A gente sabe que hoje a questão de gêneros, né, de como se manifestar homem e mulher, chegar aí agora. Ela tá muito também envolvida diante da cultura, e nisso eu tenho uma propriedade muito grande de falar, porque eu vivo esse processo diariamente, né? É a cultura desenvolvida familiar,
é a cultura de bairro, é a cultura de cidade, é a cultura de país. Pra você ver. Cara, interessante o que aconteceu essa semana com esse brasileiro lá nos Estados Unidos. Cara, como que a sociedade ela interpreta de uma coisa e a gente aqui no Brasil também interpreta assim. Se fosse assim, se esse cara fosse aqui no Brasil, já estava eliminado. Se esse cara foi, a polícia dos Estados Unidos prendeu o cara sem dar um tiro. Se fosse aqui o Bob entrava, foi show pra caramba. Então assim, isso tudo está relacionado à questão mesmo cultural. A cultural, né? Você vê que existem famílias extremamente rígidas e que os filhos não seguiram aquela tendência. Como tem famílias muito flexíveis que o filho também não seguiu. Então hoje a gente vive uma mesclagem de culturas que é um desafio criar filho hoje. E aí tem aquela cultura que faz assim, cara, quer saber? Eu não vou casar, eu não vou me relacionar, eu não vou ter filhos, porque eu quero fugir da responsabilidade de criar uma criança. Até aquele discurso que diz assim, nossa, eu vou ter um filho para entregar para esse mundo perverso, para esse mundo mal, né? Então assim, e sendo que, cara, o ser humano já tem uma essência que é natural a ele, a de convivência, de relacionamento, de amizade, de criação de filhos. Cara, eu tenho certeza que você como pai, você pode até ter lido o manual, mas está na sua essência a paternidade. Como está na essência a maternidade na sua esposa, como está na essência da criança ser criança, que é um lado que a minha esposa, a gente brinca, a gente contrapõe muito nesse aspecto, porque assim, eu sou bem mais liberal e eu gosto de criança sendo criança. Eu gosto de criança com aquela roupinha de Mickey, aquela roupinha de animalzinho, de tal. A minha esposa já gosta. A família rica, a minha esposa já gosta de vestir camiseta, calça. E eu não gosto, eu acho que criança tem que ser criança. Mas volta o machismo, porque eu te garanto que a menininha vem igual princesa. Tipo, a minha de 4 anos, eu vi ela de princesa. Põe a chupinha, o menino, eu ponho um short aquela calcinha com flufluzinho. Agora, menino não, um short e a camisa preta. Pronto, vamos embora com o papai e tá resolvido isso aí. E aí a gente vem pro contraponto também hoje desse contexto que se diz de constituir famílias e tudo. E a gente percebe que hoje as pessoas elas tendem a não discutirem esses temas. E é pelo contrário. Sabe para onde eu vou quando tem esses temas? E o ser humano, onde é que tá isso? Onde é que tá o ser humano nisso? A quantidade de crianças abandonadas que sonham em ter pais. A quantidade de mulheres que são frustradas por não terem filhos. Os homens, muitas vezes malucos, que não querem ter relacionamentos sérios com mulheres. Então, assim, é um contexto que cada indivíduo ele tem que se entender, se permitir e ser real. Porque existe também a farsa do processo, né? Cara, eu tenho o maior orgulho da minha vida, sabe por quê, Rony? E isso eu falo com a boca cheia. A minha esposa fala que a minha melhor versão é a versão de casa. Isso pra mim, assim, é um prêmio, cara. A minha esposa fala ao contrário. Ela fala, quando você tá em público, você é um lorde em casa. Em casa você xinga, briga, quebra tudo, dá crise de pânico. Eu gosto de você, cara, assim, o maior orgulho da minha vida hoje não é chegar onde eu cheguei, não é ser quem sou. É a minha esposa olhar pra mim e falar assim que a melhor versão que eu tenho é a de casa. Quando eu sei que existem várias pessoas que a pior versão é justamente no ambiente que eles tinham que ter. Aí vem o filho maluco, vem a família estruturada, vem os conflitos, vem as brigas, vem a porrada, vem tudo. Então assim, é uma questão de se entender como indivíduo, de se respeitar, de agir em conjunto, né? Assim, falando de relacionamento, né? Você citou do meu casamento. Eu não tô sozinho. Então eu não posso me dar o direito de agir e de estar sozinho em tomada de decisão, dentro de casa. É um desafio, irmão. Na minha casa, minha esposa toma 2 decisões. Qual é o sabão em pó e o detergente que ela vai usar. Tô brincando, meu amor. Quem manda em casa sou eu. A gente fazia uma pergunta gostando, né? Mas lá em casa tem uma separação nisso, sabe? A minha esposa, ela manda no fogão e eu mando na pia. Eu não me misturo com o fogão e ela não se mistura com a pia, cara. Entendeu? Não, eu tenho uma parcerona. Deixa eu fazer uma pergunta, porém, eu vou fazer logo 2. Um dia o Ricardo vira prefeito de Valparaíso.
Na sua cidade vai ter o banheiro unissex ou é masculino e feminino e ponto? E a segunda pergunta, como secretário, o trans, eu não sei nem explicar isso. Eu tenho lá aquele esporte de levantar o peso. E aí tem a versão feminina. Mas aí vem a trans ou o trans e vai participar junto com uma mulher. Isso pode ou não pode? Qual que é a sua opinião? Então, hoje você está num desafio porque a minha cidade nem banheiro masculino e feminino tem. Misericórdia, hein? Que é isso? Então, o primeiro desafio, e olha, eu não tenho nenhum constrangimento. Não, como assim não isso, tem? inclusive como gestor. A gente hoje vive um processo hoje de desenvolvimento da cidade. Nossa cidade é jovem, 28 anos. Novíssima, nasceu agora. Novíssima. Então a gente está consolidando os espaços públicos. E eu sempre fui um secretário que sempre trouxe esse resgate do pensamento. Não, a gente tem que começar a pensar em banheiro, tem que pensar em lixeira. Eu, quando assumi, tinha eventos do governo que não tinham lixeiras. Então eu consegui mudar a cultura da minha gestão, da gestão do governo que eu faço parte. Hoje não tem um evento em Valparaíso, não tem uma ação da nossa cidade que não tenha banheiro público, que não tenha banheiro químico, que não tenha lixeira. Isso é cultura. É cultura. E nós desenvolvemos. Então, o primeiro desafio que eu tenho como gestão não é instituir um banheiro para homossexual, um banheiro para homem, um banheiro para mulher, é instituir banheiro. Independente de como for o uso. Entendeu? Então, até mesmo hoje, é muito claro, e essa discussão já está sendo definida hoje, né? O próprio movimento também já tem instituído as suas próprias tendências, as suas próprias regras. O maior desafio é que seja respeitado o quê? A condição humana, que se tem um lugar onde ele possa fazer as suas necessidades. Esse é o nosso compromisso, esse é o meu compromisso enquanto gestor público. E isso é um conceito de humanização, principalmente quando se trata de espaço público, de centro urbano. É você humanizar, é permitir que as pessoas usufruam aquele lugar da melhor forma possível. E no esporte? Pode o trans? Eu sou menino e estou no esporte da menina? Não existe esporte de menino e menina, é tudo junto. E como é que é isso? Hoje existe uma discussão muito séria dentro das confederações, né? Inclusive nós tivemos alguns anos atrás, se você lembrar, o caso da Edinaci, entendeu? Vários outros. Hoje o COB, a Confederação, né, Olímpica Brasileira, todos, já existe essa discussão. Que há uma tendência disso de fortalecimento, inclusive de inclusão desses esportes, né, desses atletas, no caso, né, desses atletas. E hoje é uma realidade, não tem jeito. Hoje a pergunta foi, você concorda ou não? É uma realidade. É uma realidade. Que as meninas estão lá no peso e aí chega, eu esqueci o nome do cara, que agora é a cara, e vai lá e faz uma facilidade, fala, ganhei, Sim. Ponto final, acabou. Bom, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso. Eu sou a favor da inclusão para todos aqueles que querem, e ponto. Sabe, o esporte, ele não pode ser um espaço demarcado e fixo. Até porque hoje ele não é assim nem para os héteros. Ele não é. Ele é completamente desigual hoje. Até porque tem muito hétero que a gente sabe que não é hétero, entendeu? Então você pode ficar à vontade, entendeu? Não é porque você não é que, entendeu? O negócio é inclusão, a gente pode. Não, na verdade a gente está vivendo hoje... Não é muito político que fala que é hétero, não é hétero. Não. A maioria não quer nem debater esse tipo de assunto, você sabe disso. Vamos mudar de assunto rapidinho. Você acha que batesse um teste, um exame toxicológico ali no Congresso, 503 deputados? Tem alguns que alguns ou metade cai? Não, alguns cairiam ali. Então, só pra saber. Fechou. Ricardo, verdade ou mentira? Você vem candidato a vereador, prefeito, não vou mexer com política, seja o que Deus quiser. O que é Thaís? Acertei o nome dela. O que é Thaís? O que ela acha? O que é? Isso aí é verdade, é mentira? Qual que é? Então, hoje o que baseia a minha decisão aí de colocar o meu nome à disposição e iniciar essa pré-candidatura, né, o que a lei permite hoje, é baseado nesse trabalho todo que a gente desenvolveu nesses 8 anos, principalmente nesses 8 anos. Porque a gente colocou o patamar hoje da cultura e do esporte na cidade num outro nível. Né? Então, assim, hoje conversando com algumas pessoas, isso é natural também, as pessoas me questionam muito. E eu sempre pergunto pra ela, e aí, o que tu acha? Ah, eu acho que é legal, Ricardo, tal. Ah, e aí, você acha então que é viável? Ah, eu acho que é viável. Então hoje eu me permiti começar a construir esse processo. Se testar. Não é nem se testar, é se permitir mesmo nesse processo.
né? Porque a eleição não é garantida por mim, Rony. Assim, para se chegar a uma eleição, a ser eleito, eu preciso que as pessoas compreendam a importância disso e votem, né? Então, assim, e hoje a Justiça Eleitoral, ela permite que a gente tenha esse período de pré-candidatura justamente para testar. Então, eu estou sendo testado, eu estou me testando, estou sendo testado por você, pelas pessoas que estão nos vendo. Então, e dentro de casa? Eu sou testado o tempo inteiro. Mas ela fala, por favor, vamos ficar tranquilo, na paz. Não, vamos pra cima. Eu falo isso, cara, sabia? Sério? Eu às vezes falo, não é só ela não, eu falo. Porque hoje em tudo na vida, para você fazer bem, você gasta tempo, gasta recurso, gasta vida, gasta tempo, saúde. Vai com a beleza. E eu não vou mentir para você, eu me faço essa, não é a minha esposa Thaís que faz não, eu me faço essa pergunta, se vale a pena, se para quê. Porque a gente deixa de ser a gente. Perdeu o esposo, perdeu o pai, porque agora o negócio é lá. É 4 horas da manhã, batendo na porta, e as pessoas acham que o político é delegado, é médico. Ô, prefeito, meu filho foi preso, vai lá. Que político é pai, que é mãe, né? Assim, e é um fator que, gente, desculpa eu tá falando muito de cultura, né? Até porque hoje é a minha área. Mas assim, a gente tem uma cultura muito assim, que a política e o político, ele é para o meu benefício, não é para o nosso benefício. Assim, o brasileiro tem muita dificuldade de compreender a política como nosso. É o eu. O que eu ganho em votar em você? Não é sempre assim. O que eu vou ter se a gente caminhar junto? O que a minha casa vai ter? Então a gente tem uma dificuldade cultural de compreender o todo. E eu também tenho essa dificuldade de me ver nesse cenário, porque uma coisa é quando eu era assessor, a outra coisa é quando eu era secretário, e a outra coisa é o teu mandato, né? Então eu me preocupo, mas eu também, por um outro lado, eu vejo assim, se eu conseguir chegar até aqui, por que não? E quantas vezes a gente se esbarra no por que não? Por que eu não fiz aquilo lá atrás? Por que eu não fiz tal curso? Por que eu não estudei? Por que eu não dei mais atenção? Eu passei por uma oportunidade agora, que foi a morte do meu pai. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com meu pai, de zelar pelo meu pai, de estar do lado dele. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade? Que o pai morre e fala, eu poderia ter tido... Todo dia eu saio de casa, poxa, cara, deixa eu ver essa bondade do meu pai. Eu poderia ter ligado mais. Então, assim, a vida da gente é seguida dessa forma. Então, hoje, emocionalmente, humanamente falando, eu me sinto mais preparado para compreender esse momento melhor, até mesmo de quando eu fui pré-candidato também há 8 anos atrás. Outra visão, outra visão. E eu tô bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo, porque eu sei que eu mostrei trabalho, meu trabalho tá aí para todo mundo ver. Então, Rony, assim, é muito mais tranquilo quando você chega e tem a sua vida, assim, o seu trabalho tá mostrado, tá ali, cara. Ponto final. Ponto final. Tem que falar de mim, o trabalho tá aqui, agora cabe aí, ponto final. Acertei, errei muito, acertei muito, trabalhei muito, me desgastei demais e tá lá. Aí cada um avalia da forma como. Ricardo, é Lula ou Bolsonaro? É esquerda Lula. ou direita? Lula. Eu fui Lula, sabe por quê, Rony? Muita gente me questionou isso e a minha cidade, ela é muito polarizada. Por incrível que pareça, se você pegar os índices, você vai ver que é 50-50 praticamente. E eu e mais 4 secretários, eu e mais 3 membros assim da primeira linha, não secretários. Eu acho que fui eu e mais um secretário e alguns superintendentes que apoiaram Lula. O restante do governo todo foi Bolsonaro. Foi lá, hein? Mas o porquê que eu defendi o Lula naquele momento? Porque eu tinha uma grande expectativa, Rony, no governo Bolsonaro com relação à cultura e ao esporte. Porque quem é gestor de cultura e quem é gestor de esporte sabe do que eu estou falando. E Rony, e por incrível que pareça, eu tinha uma expectativa no governo Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eu estudei em colégio militar e eu sei que o exército investe muito no esporte, irmão. Então, quando o Bolsonaro ganhou, mesmo não tendo sido o candidato que eu gostaria, mas eu criei expectativa, cara. Não, agora o esporte vai porque o exército vai tomar conta. E, cara, pra quem não sabe, quem tá nos assistindo, a maioria dos atletas que compõem as Olimpíadas, tudo militar. Né, tudo militar.
Quero mandar um super alô pro Tudo, Michael, tudo. lá de Belo Horizonte. Ele é campeão de judô mundial. Ele é meu vizinho, assim. E só depois dele ir para as Olimpíadas que eu descobri que ele é... Não, e militar. vários atletas são muito gratos pelas Forças Armadas, tanto a Marinha, Aeronáutica e Exército, porque o investimento, e se não tivesse a Bolsa Atleta dentro A do gente não militarismo, teria. a gente não teria atleta, irmão. Não teria. Então, assim, muito a louco isso. expectativa esportiva foi gerada muito grande. Aí, a primeira coisa foi quase acabar com o Ministério do Esporte e acabou com o Ministério da Cultura. E não interessa se ideologicamente era a favor ou contra, mas isso é um retrocesso político muito grande. Então, inclusive, esse foi um argumento que eu fiz quando o prefeito reuniu todo mundo, porque, claro, o prefeito faz jogo político, Claro. né? Ele é bolsonarista, ele se posicionou, mas contra argumentos, né? Fatos, Não tem não, fato. não tem como rebater. Então, naquele momento, a minha posição foi ideológica de gestão. Porque o último recurso que eu captei, que eu consegui captar para a cultura e para o esporte foi na época do governo Temer. Depois do governo Bolsonaro, eu não consegui captar R$1 com relação a recursos do Ministério do Esporte e Ministério da Cultura, que virou secretaria posterior. Loucura. Aprendeu eu de casa. Você que fica com esses argumentos. Porque eu gosto do Lula, porque tem o sítio. Ó, tá aí o argumento, tá aí o papo. Mas, pô, se o Bolsonaro tivesse aqui, Ricardo, o que você ia falar pra ele? E eu acho que o Bolsonaro, inclusive, foi muito mal assessorado Disso eu tenho certeza. com Não vou relação a citar essas nomes. pastas. Sabe? Não, e ele foi mesmo muito Ele mal. foi muito blindado, muito mal assessorado. Porque a força política que um presidente da República tem é muito grande, mano. Não dá pro cara. É muito grande. Então, assim, antes, e ele começou com uma linha muito interessante, que era chamar os militares para compor os espaços estratégicos. Perfeito, bacana, tem muita gente boa. Não é à toa que tem os institutos aí, o IME, né, a própria AMAN, o ITA, né, a Escola Naval. Tem muita gente boa. Mas eu acho que a gente tem que botar cada um no seu quadrado. É igual, por exemplo, quando me foi feito o convite para ser secretário de Cultura e Esporte, e eu me preparei para ser secretário de Educação. Fiquei sabendo dessa história. Né? E eu tinha me Você preparado tem um pra ser secretário. planejamento, Fiz tá um guardadinho lá. planejamento, fiz tudo no Google Drive. Tá lá. Aí. Vamos mandar o link aí. No final, nós vamos mandar o link aí. E quando o prefeito me fez o convite e eu optei em ir para Cultura e Esporte, até porque era muito similar, eu me preparei para aquilo. Então, assim, as pessoas têm que se preparar em cada um no seu quadrado. Então, quem entende de esporte, entende de esporte, não significa que um esportista seja um gestor esportivo. É completamente diferente. Aí vamos para o assunto polêmico. Eu sei que você é galo, eu também sou galo. Claro. Né? Melhor timão, né? Vamos pra... E eu sou galo roxo e eu não torço nem pra seleção brasileira, eu torço pro galo. Entendeu? Eu sou galo. E aí o que acontece? Hoje, a crise que a gente vive no futebol, há 10 anos atrás, irmão. Não vamos pegar no tempo, não. As pessoas discutiam assim, gerenciar clube esportivo, clube de futebol. Será que isso é importante? Pô, e as empresas, cara? As empresas eram geradas como? E uma marca como o Galo, uma marca como o Corinthians, uma marca como o Flamengo, são marcas, eu já tô falando, é marca. É marca, virou marca. Então a gestão, nem sempre o esportista é gestor. É gestor. E isso foi um desafio que eu enfrento até hoje. Eu tô há 8 anos à frente da pasta, mas as pessoas não compreendem ainda gestão cultural, gestão esportiva. Elas queriam ainda uma pegada de não, é diferente, gente. A gestão é diferente. O cara é jogador de futebol, ele pode ser secretário de esporte. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode até ser. Pode, mas é isso que Mas a tendência é não É tipo, eu gosto da minha casa e eu vou ser secretário de obra. Não é minha área, eu sei. É perfil administrativo mesmo, né? Você votaria na sua esposa pra prefeita, se ela viesse? Com certeza. Por quê? Cara, minha esposa, primeiro que ela é uma ótima gestora em termos do que ela se preparou para ser como psicóloga. A imagem dela hoje, ela representa de fato aquilo que ela se preparou para ser. Entendeu? Ela é profissional. Tudo que a minha esposa coloca a mão funciona. Tudo que a minha esposa faz acontece. Tudo que ela coloca como foco, ela se dedica a ponto de me esquecer, irmão. Toma! Rolou uma DR grande aqui. Mas isso sabe o que é? É foco. É foco. É foco. Então, assim, eu sei que tudo que a minha esposa pôr a mão vai funcionar.
Então ela seria uma ótima prefeita. Com certeza, não tem dúvida. O povo fala que ela é mais política do que eu. Tá vendo? Que coisa linda. Então a gente pode esperar. Tem que ter um gabinete dela aí, chegando lá. Mas aqui, vereador, tem vontade? Não tem? É uma chance? Não é? Ser vice, só prefeito? Na sua cabeça, assim, você que arde lá no coração, assim. O mandato de vereador, ele é um... Vou contar uma fofoca, Hum. mas não posso citar o nome do cara. Então, amigo seu, já não posso nem falar o cargo, isso é batata. Assim, ó, se o Ricardo viesse pra vereador, primeiro lugar na cidade, mais votado. Pra prefeito, eu ainda não acredito. E eu falei, mas por que você ainda não acredita? Ele falou, porque não existe um trabalho, né, do Ricardo falar, serei candidato, serei um pré-candidato. E eu tive mais 2 amigos que falaram assim, Rony, pesquisa em Valparaíso, você que é jornalista, não existe outro nome. Quando a gente fala de política, existe, né, uma panela, vou traduzir para vocês. Existe o apoio, o apadrinhamento, o perfil, a questão do povo, do público, aprovar, do trabalho, da estampa. E aí falaram, não existe outro. Ainda brincaram assim, não depende do Ricardo. Ele querendo ou não, ele vai ser o próximo prefeito se ele colocar o nome dele lá. E aí? As opiniões, assim, passa na cabeça. Ah, você vice, você vereador, você prefeito, tanto faz. Não me vejo assim, me vejo preparado. Hoje eu não penso numa condição majoritária. Por quê? A pessoa que você especulou, ela tem a verdade dela. O meu trabalho hoje ele não foi direcionado para esse fim. Não foi. Porque assim, você trabalhar para ser prefeito, para ser prefeita, é um trabalho diferenciado, é uma conversa com o eleitor diferenciado, é uma presença na rua diferente. E durante a minha gestão enquanto secretário, que eu tive essa oportunidade de ser secretário, eu foquei muito na gestão, na administração, de fazer a coisa acontecer. Tanto que assim, hoje as pessoas elas podem virar assim, eu não gosto do Ricardo nisso, eu não gosto do Ricardo aquilo, mas ninguém pode falar assim, poxa, na gestão do Ricardo... Vacilou ali, não tem. Não tem. Assim, funcionou. Funcionou. Né? E esse funcionando não é por arrogância, não. É porque não tinha mesmo, Rony. A gente não tinha espaços esportivos, a gente não tinha uma linha cultural, a gente não tinha uma visão de segmentos, entendeu? Esportivos e culturais na cidade. Prova disso foi que nós implantamos o Sistema Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura em Valparaíso. É o único município da RID, irmão. A RID são mais de 30 municípios, né? É o único município da RID que tem sistema e plano de cultura aprovado. Se brincar, nós estamos entre os 5 do estado de Goiás que tem. Entre 246 municípios. Entendeu? Então, assim, a pessoa pode falar, não gosta do Ricardo é filho da mãe, Ricardo é filho da P, não sei o quê, não gosta. Mas ninguém pode falar assim, não houve avanço na gestão. Não houve. Porque o meu foco foi isso. Né? O meu trabalho não foi voltado... Isso, inclusive, eu enfrento essa dificuldade, mano. Porque hoje o meu nome, Ricardo Viana, as pessoas já escutaram, mas as pessoas não associam o meu nome com a minha imagem. Que é este menino bonito. Fala a imagem, o seu cabelo sempre foi pro lado ou já teve outra? Não, eu já mudei, era repartido pro lado. Isso depois de menino de colégio do militar. meio. Agora, passa o pente assim, meio. joga pro lado. Assim. Isso depois de menino militar. Já brigou, Ricardo, na escola? Já apanhou, já bateu? Não, eu tenho que ajudar, mas eu era meio maluquinho. Eu não consigo ver o Ricardo maluquinho. Eu vejo ele aquele menino de óculos grandão na sala. Eu E não pelo consigo ver. interno ainda, acredita, cara? Eu ia ver, todo traumatizado. Ainda Sabe, pelo Ricardo? interno. Existe uns traumas que a gente identifica. Você vê que eu nem perguntei, ele fala, e eu fui interno. Eu ainda A gente fui sente interno aquela ainda. coisa no coração. Mas brigou muito ou brigou pouco? Não, eu briguei o necessário. Mas bateu? Já bateu? Já vai Teve vontade de matar alguém falando, esse cara vai matar hoje. Não fala o nome, mas tem alguém hoje que você fala, nossa, cara, se eu pudesse bater a cabeça no meu parede, eu batia? Não, hoje não. Hoje é tranquilo, Hoje mas já teve. Rapaz, a gente tava vindo na estrada, né, amor? Conversando. Por incrível que pareça, hoje eu tô paz e amor, cara. Eu tô todo light. Eu que tô apaziguando brigas, juntando gente. Quando sua esposa recebe um direct de alguém que não te conhece, oi, como você é linda, e aí?
Você fala com ele O aqui, é o povo fala isso na esposo, minha frente. ou fala, eu vou lá dar uma porrada O nele? povo fala na minha Cara, eu ia frente. bater demais. Não, cara. e quando o cara imposta. Inclusive, não vou falar o nome, não. Tem um vereador que botou a mão na bunda da minha esposa em um evento. Ai, Tem foto, eu vou publicar essa foto. Estive com ele, mas eu estava do lado do deputado. Falei, em respeito ao deputado, não vou bater nele. Mas tem um vereador lá em Valparaíso que eu vou pegar ele. Não, já teve. Esse cara espertinho que É. vai tirar foto, aí joga a mão aqui e coloca. E eu fiquei no meio. Olha eu dando em direto, olha o spoiler. Ficou eu, prefeito, deputado, ele e a minha esposa. Aí na foto tá a mãozinha boba dele. Falei, mas que velhinho Não, safado. eu já passei por isso também. Que Não isso? foi na bunda da minha esposa, mas a gente foi tirar uma foto, eu estava presente. Ela também, porque ela tem um cargo de direção do governo, né? E aí as pessoas me arrastaram para tirar foto do lado dela. E eu fiquei lá no outro canto e todo mundo carrado, né? Ah, eu não deixo, não. Não, eu não Nem vou no mentir. olho, eu olho pra frente. Eu fiquei vermelho, eu fiquei vermelho. Não, tem que fiquei bater. puto. Eu sou a favor de bater. Agora tem que bater, tem que bater. Como é que o menino lá do TikTok falou? Tem duas formas de você espantar má energia. Primeiro, você coloca uma música dançante e dança, joga os braços. E a segunda, arruma uma treta. Tem que arrumar uma treta. Eu tava conversando com a galera, sexta-feira, e o que vocês fizeram? Ah, Silvana, a gente ficou de boa. Falei, na minha época, sexta-feira é dia de brigar, de ser preso, de arrumar confusão, de... Você vai um lugar de confusão? Eu tô pegando esse ponto que eu preciso chegar. Foi tranquilo, foi na medida ali. Não, assim, eu era mais um cara, assim, da confusão. E na política, quando você fofoca e apunhalada nas costas, qual que é o seu sentimento? Nossa. Você olha pro cara e fala que Deus te abençoe. Você fala, você vai cair, eu vou ligar pro presidente do partido. Qual que é, cara? Cara, a gente enfrenta isso todo dia, né, Rony? Não é só na política, não. Em todo dia a gente sofre A pergunta, trairagem, a pergunta. gente sofre tudo. Então, cara, me machuca. Algumas situações me machucam. Preparei ele pra polêmica agora. Ah. E é que as pessoas que a gente sabe que não tem a mínima condição de ganhar uma eleição, seja no legislativo, seja no executivo. Mas o cara incorpora que ele já é e vai pra cidade naquela... Tô falando de marqueteiro pra marqueteiro. Você olha pro cara e fala, meu Deus do céu, o que você pensa, cara? Não, nós temos situações disso no município, de pessoas que não tinham condições nenhuma, que se arriscaram, que conseguiram chegar. Cara, esse é um desafio que eu Quando ele acho suspira, que é... eu sei que ele tem um trauma. Não é Ele queria trauma. citar nomes, mas ele não pode. Não é Que é o da trauma. fofoca de Valparaíso? Cara, mas eu nem Tava respondi a eu, primeira. guarda aí, é porque eu vou pegar essas deixas pro vídeo ficar polêmico. Estava eu no gabinete de um deputado, lá em Valparaíso, e chegou um vereador, vou falar o carro dele, um apageiro, e conversa vai, conversa vem, ele falou, hoje a realidade de Valparaíso, seja do grupo de oposição ou do grupo de situação, só existe um candidato a prefeito, sou eu. Todos os caminhos me levam, não existe outra opção para a oposição. Falei, velho, mas você é muito foda, a oposição e a situação. Só tem eu. Falei, tamo junto, ó, o contrato aí, eu vou. É isso aí. Aí é disso que eu tô te falando. E como que você vê isso aí, cara? É uma autoestima muito grande. Muito né, cara? grande. Muito grande. Cara, assim, geralmente esse tipo de comportamento, ele sempre permanece sozinho, né? Assim, e política não se ganha só. Política se ganha com grupo. Total. Independente se o grupo é bom, se o grupo é ruim, é grupo. Então, uma pessoa que tem esse pensamento, ela já está se isolando automaticamente, né? E a política é a arte de não se É isolar. fato, é isso aí. Se isolar já. Se isolar, então... E lá em Valparaíso é bacana. Gente, como é bacana eleição municipal, porque a gente vai vendo... A gente já conhece todo mundo, já se entende. Então, você vai vendo o cenário. E essa eleição do ano que vem, ela é uma eleição muito atípica, porque todos os políticos se conhecem, todas as forças se conhecem, todos os grupos se conhecem, todos os grupos já foram testados. E o maior desafio hoje vai ser o quê? Qual o grupo que vai se manter mais coeso em relação a trabalho? E eu te falo seguramente que hoje o grupo que é mais coeso hoje é o atual, que é o da nossa gestão, liderado pelo prefeito Fábio. Falar do Fábio, como é que é? Cara, o Fábio é incrível, assim. Por que o nome dele é Fábio? Porque Fábio, o pai olha pro não é- menino, Não é fala, Fábio, meu não nome é Pablo, é Fábio. né? Quando ele virar avô, não sei se ele é avô, não tem avô com o nome de Fábio. Qual é o nome do seu avô? Fábio. Fábio. Não tem. Fábio não é, mas forte abraço pro Fábio aí. Eu pensei que era até um Fábio com PH, lembra que tinha aquela? Mas é Fábio mesmo, cara. E aí, como é que é seu relacionamento? Falar dele, como que é? A primeira coisa que eu tenho que falar dele assim, é a acessibilidade que ele tem, a tranquilidade que ele tem, a maturidade que ele está construindo e está tendo, que hoje ele é muito mais maduro do que na primeira gestão.
e a humanidade que ele é muito humano. O Pablo ele tem uma característica hoje que todo mundo busca, mas não entende e não quer ter, que é ser humano, de fato, é de você entender a pessoa. O Pablo é um cara, se você sentar aqui agora com ele e falar assim, eu tô com um problema, ele vai te escutar. Apesar que hoje o fato dele ser perfeito o impede muito, como antigamente. Antigamente ele tinha bem mais acessibilidade, né? Hoje a gente até compreende assim, fala, não, eu vou sentar com você, eu sento depois com você. Mas o tempo não dá, porque hoje ele até virou, e o nosso grupo compreende isso muito bem, Rony. Ele virou um prefeito regional. Ele não é um prefeito de Valparaíso. Ele é um prefeito regional. Tanto que ele é presidente da AMAB, que é a Associação dos Municípios, né, adjacentes ao DF. Ele é muito respeitado na região sul do entorno, ali Lusiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Santo Antônio, Cristalina. Então, ele está bem menos acessível. Mas o momento que ele está com você, ele é humano. Eu acho que a gente já enfrentou tanta arrogância, tanta prepotência, que esse perfil ajudou demais. Por exemplo, vivo. E ele nem forçou isso, sabe? Essa humanidade dele é natural dele. Então, isso diferenciou. Apesar das dificuldades, ele tem as dificuldades dele. Como todo ser humano. Como qualquer outro ser humano. Ele tem, inclusive, graves algumas. Né? Eu, como amigo dele, como pessoa próxima, a gente conversa sobre isso também. Mas, por um outro lado, a gente viveu um período de muita arrogância, de muita prepotência. Eu sou eleita a qualquer custo, eu elejo todo mundo, eu faço quem eu quero. E não é o perfil dele. O perfil dele é o contrário. Então, isso ajudou muito também. Né? Esse contexto local ajudou muito a colocar o Pablo onde ele está hoje. Então, eu descobri, Pablo é nome de papa, padre Pablo, assim. Mas aqui, você como secretário dele, amigo dele, sucessor dele, você está assumindo um compromisso que você vai fazer o convite pro Pablo vir aqui no nosso podcast trocar uma ideia? Vai ser um prazer enorme, com certeza. Mas pra ontem, não é tipo, ano que vem, depois do carnaval. Ele não tá, mas semana que vem a gente vai estar aí, com Porque certeza. o tempo do político é diferente de você próprio portal. Quando Quando você conversa com um político, você tá precisando daquela coisa pra ontem. Ele fala assim, mês que vem eu tô retornando, você vai voltar no gabinete. Aí ele manda você falar com o assessor, aí dá uns 3 meses. Nunca procure um político de imediato, entendeu? Sempre você coloca uns 90 dias aí pra coisa começar a engrenar. Mas você vai falar com ele. Você vai gravar um corte, eu vou mandar um convite pra prefeito pra vir aqui pra trocar uma ideia. Porque isso que você falou é verdade. Eu sou novo aqui, e a gente tá rodando o entorno, e sempre a gente fala, as pessoas falam com muita admiração e respeito da gestão de Valparaíso. É meio que uma cidade que as outras também dependem. Até pela localização, você tem que entrar, você tem que fazer tudo ali, o balão é ali, o shopping é ali, a coisa acontece ali. Você fez um rodeio, né? Organizou, fez festa. Mais de 20 mil pessoas, 5 dias de festa. E eu não fui convidado, eu já morava aqui, eu falei, mas você é um traíra. Você já está convidado para 2024, que vai ser uma grande festa com várias novidades. Inclusive, não quero fazer spoiler aqui com vocês, mas devido a várias festas que a gente já vem fazendo nesses 8 anos, ano que vem vai ser um momento muito especial, porque é a entrega da nossa gestão, né? E a cidade merece, porque Rony, é impressionante de um ano... Só por dia, sabe quantas unidades habitacionais são entregues em Valparaíso, cara? Por dia não, por mês, perdão, por mês. Mais de 1.000 por mês. Recentemente, eu acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, mais um atacadão. Nós somos a cidade dos atacadores. Passou na 040, tudo tum. Concessionárias, nós temos quase todas na cidade. Então, assim, Valparaíso está vivendo um boom, né? Então, hoje você ter essa cidade nesse cenário, assim, é muito bom, é muito importante, né? Então, isso que você está dizendo que Valparaíso tem uma visão diferenciada, é isso mesmo, porque a posição favorece, a expansão urbana favorece, a inserção dessas empresas favorece, então para nós isso é fantástico. Dando spoiler do ano que vem, possível cantor é o que está com crise de ansiedade e cancelou os shows, eu não estou dizendo o nome dele. Junto com ele vai estar a menina de Xerém do Rio de Janeiro, que já ganhou vários Grêmios latinos, inclusive ganhou um modão também, vai estar. Cara, aquelas irmãs que cantam modão também é uma grande aposta aí, entendeu? E o embaixador, por que não? Por que não? Vai, põe seu nome aqui embaixo e fala quem que você quer ver, porque o cara tá, poxa vida. Ricardo, bate e volta, eu falo, você responde que vem na sua cabeça. Eita. Religião. Evangélico. Deus.
Tudo. Família, Amor. esposa, Tudo pra mim. seu trabalho. Gratificante. Uma coisa que você odeia, Mentira. que te faz chorar. Fome. Fome, Desgraça. tecnologia, internet, esse boom mundial que a gente vive. Não tem volta. Lula, Admiro, mas não gosto. Bolsonaro, Admiro, mas não gosto. Flávio Dino, Não gosto. sua esposa, amo. Participar de podcast, Legal. organizar evento musical. Cansativo, mas é um prazer. Musical ou esporte? Quer dizer, futebol. Musical, futebol? Eu vou produzir um evento de música, o rodeio. Não, vou produzir um mega campeonato de futsal, futebol. Qual que é dos dois que você fala? Não, esse aqui eu vou com gosto. A música. Uma decepção que você fala, nossa, chegou em casa e essa eu vou deitar uns 3 dias porque foi pesado. Você já passou. Frustração. O que já te levou à frustração? Não alcançar o resultado que eu pensava. Eleições 2024. Um desafio pro país. Que top essa resposta aí. Foi show, hein? Se eu fosse candidato a prefeito de Valparaíso, você votaria em mim? Em você, sim. Todo mundo fala. O povo falso! Todo mundo fala. É que tem medo de eu cortar os negócios. Não, vai tudo na íntegra aqui. Ricardo, eu poderia ficar com você aqui mais 10 horas. Conversei com você uma vez por telefone, uma vez pessoalmente. A gente esteve aqui e, assim, eu até comentei com a minha esposa, falei, cara, é uma escola falar com o Ricardo. Eu, como marqueteiro, eu falei com a minha esposa, assim, eu falei, é muito bom quando a gente encontra um pré-candidato, que por mais que ele não sabe se é ainda, eu sou marqueteiro, eu olho no olho do cara e sei quando vai ser. Eu vejo o brilho do olho da esposa e a gente sabe como é que é. Quando a pessoa realmente entende do que tá falando. Não é aquele cara assim, aventureiro, que eu sou, eu fiz, eu faço, eu não sei o que. É um cara que fala, não, isso aí eu não entendo. Não, essa aqui é a minha área. Eu até brinquei. Imagina o trabalho e a responsabilidade de um marqueteiro trabalhar com você. Porque o Ricardo, ele é marqueteiro. Porque a gente, marqueteiro, de vez em quando, dá umas enroladas, entendeu? Dá umas merda, a gente inventa uma história pra política e ele acredita. O Ricardo, não adianta inventar pra ele, que ele fala, não, o erro foi aqui e aqui. Irmão, o podcast, a gente está estreando um telejornal, o Jornal das 4h20, vocês ficam ligados, tem muito, mas com notícia verídica. Assim, o que você precisar de mim, da minha família, da nossa estrutura, independente de qualquer coisa, a gente está à disposição. Faço votos que você seja pré-candidato, que seja candidato. Faço votos que pessoas como você saiam pré-candidatos a nível Brasil. Sabe, eu fico pegando muito no pé de vereadores, para gente, faz a escola militar, desculpa, a escola política, traz os alunos para dentro da Câmara, leva na prefeitura, sabe, faz o menino prefeito, os 12 vereadores, incentiva isso, porque isso é muito importante, isso é o que move. Eu não gosto de política, Rony, só de você estar conversando comigo, a gente tá fazendo política. Sim. Então os caras que têm a visão de você, a estrutura que você tem, a família que você tem, cara, eu fico assim, podia ter mais 1000 só no estado do Goiás, igual o Ricardo. Porque aquilo que você falou é um time. Pode ser o Ricardo, pode ser eu, pode ser o Pablo, pode ser o outro secretário, pode ser o amigo. O que importa é a continuação do bom trabalho. Porque o que vale é a ponta lá. É aquela pessoa que precisa de um posto de saúde, que precisa de um jogo de futebol, que precisa da escola. É isso que conta pra gente. Irmão, parabéns mesmo. Obrigado. A hora que você quiser, Rony, eu preciso de você pra cá. Inclusive, eu me disponibilizei, tô esperando aí ele me falar um dia, que ele vai falar, Rony, minha agenda tá pesada, pode vir pra gente mostrar tudo. Inclusive, se tiver alguma coisa errada, eu também irei falar. Ele falou, gente, fui lá, isso aí deu conta, isso aqui tá errado, porque a gente tá aqui, não é pra passar o pano. Parabéns mesmo. Considerações finais, a tela é sua, fica à vontade, meu irmão. Se quiser mandar um abraço pra esposa, será que vai acompanhar alguma coisa assim? Não, Rony, assim, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu acho que são poucas as pessoas que abrem mesmo espaço para uma conversa franca, para uma conversa real. Como eu disse para você, eu tento ser ao máximo aquilo que eu sou no meu dia a dia, né? E tento apresentar para vocês a minha melhor versão. Sou um cara falho, sou um cara que erra muito, mas sou um cara também que corre muito atrás do acerto, né? E eu quero acertar, e eu quero estar dentro de um grupo, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, onde as oportunidades elas possam ser de fato mais igualitárias, as oportunidades possam chegar. Eu vivo hoje dentro da secretaria, da missão que foi me dada pelo prefeito Pablo, pela gestão e por vocês, as pessoas que votaram em nós nas 2 últimas eleições. O quanto que é legal, prazeroso ver uma criança que não tinha oportunidade nenhuma de fazer uma arte marcial, de fazer um esporte, de fazer uma dança, de aprender um instrumento e ter lá de graça, cara. Rony, isso é fantástico. De uma menina que o sonho é ser bailarina
e pagar uma escola de balé, o pai não iria gastar menos de 200, 300 reais na mensalidade e ela ter de graça e poder apresentar num recital de balé para 2.000 pessoas. Eu tenho alunos que talvez, se não tivesse um projeto como o nosso, nunca subiriam num palco na vida. E eles estão tendo a oportunidade de ter um palco. Eu vivo numa gestão onde nós temos o primeiro estúdio público de ensaio do estado de Goiás, cara. Por que isso? Quando eu era moleque eu tinha banda, mas para pagar um horário de estúdio, a gente tinha que pagar R$80, que na época... Era 800. R$80 não era o R$80 de hoje, né? Então, assim, eu fui um cara que sentiu na pele não ter oportunidade de dinheiro para pagar um estúdio para tocar, e hoje em Valparaíso tem de graça, né? Professores, todos os meus professores, tanto na parte esportiva e cultural, são os melhores, são bons, são pessoas humanas que estão ali. Então, quando eu vejo uma troca de faixa, quando eu vejo um final de campeonato de futebol, quando eu vejo tudo isso, emociona. Então, é isso que a gente espera, é isso que a gente vê, é isso que a gente acredita. E com certeza Valparaíso hoje vive essa realidade. Isso não é perspectiva, Rony. Isso não é uma intenção. Isso é real, cara. Isso já está acontecendo. E eu brinco muito com as pessoas assim. A gente está tão acostumado a só dar valor depois que perde, né? Infelizmente. Né? Eu podia ter gastado mais tempo e tal. E eu acho que hoje a população ela tem que bater no peito e dizer, cara, talvez não esteja a melhor situação, mas eu tenho certeza que comparado, eu falo isso seguramente, mano, comparado a situações próximas dentro do nosso próprio estado de Goiás, Valparaíso está muito à frente de várias Totalmente, cidades. a gente percebe isso aí. Tá? Então, tem orgulho, você que está nos assistindo, tem orgulho da cidade que você mora, tem orgulho de tudo que está sendo feito, tem orgulho do bairro, tem orgulho da cidade, do comércio da tua cidade. Hoje, Rony, a gente não precisa sair da cidade, cara. Tudo tá lá. Tá tudo Outras lá. cidades saem pra ir lá, porque lá Pra tá ir tudo. lá, Não precisa subir pro Né? Então, piloto. já pensou você morar numa cidade que você quer comprar uma bala nas Americanas ou quer comprar uma calça na Milano, numa grife chique, Tá tudo né? lá. Tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. Hoje, banco. Não quero ser cliente de Itaú, eu vou pro Sicredi, vou pro Banco do Brasil, vou pro Santander, vou... Cara, Tá tem tudo lá. tanta opção, né, cara? Então, você estar numa cidade dessa é motivo de orgulho. Tem orgulho da cidade que você mora, porque com certeza Valparaíso tem orgulho do que é hoje. Nós estamos entre as 10 cidades mais ricas do estado de Goiás. Orgulho do Caiado. Aqui, eu tô tentando comprar uma hidromassagem pra mim, pô. custa R$16 mil. Você pode contribuir com tanto. Fala aqui na câmera. Aqui. Cara, primeiro eu ia te falar, rapaz, que hidro, cara. Ela é completona. Eu nem sabia que tinha hidro de 16 Ah, mil. não, tem de 25. Tem vaso sanitário 16 mil. A Flávia veio na casa de uma vez, eu comprei um vaso de R$8 mil. Isso tá fora da minha Eu realidade. não uso, eu falei, nunca que eu vou fazer o que você acha que eu vou fazer num negócio que custou R$8 mil. Jamais. Ricardo, brigadão. Tamo junto e misturado. Tamo junto. A gente tá cortando agora, mas daqui a pouco a gente vai gravar os cortes, a gente vai soltando pra você, o Ricardo vai soltando em breve. Eu tô lá em Valparaíso pra gente estar junto. Gente, bate-papo Valeu. ao vivo comigo, Rony Peterson, a qualquer momento. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente tá de volta. Valeu, fui. Valeu.